A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo os profetas menores, concluindo o Antigo Testamento, tá? No livro do profeta Malaquias. Vamos ler todo o livro, os 4 capítulos. Vamos lá então? Capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Me disse o Senhor. Todavia eu amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais e aos dos desertos. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a dedicar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, e também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso um mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, isso não é um mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que vos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Todavia, houvesse entre vós quem fecha as portas para que não acendeis debalde o fogo no meu altar. E eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitareis da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas agora vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós que ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fareis a oferta, aceitaria isso eu da vossa mão? Diz o Senhor, porém, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio em seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então veja aqui, uma solene exortação à questão dos sacrifícios, tá? Que era uma forma de cultuar a Deus, porém o culto estava manco, estava coxo, não estava de acordo com a vontade de Deus, né? Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não puserdes o vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já vos tenho amaldiçoado, porque já não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que temesse. Com efeito, ele temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais em aplicardes a lei.
Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, que seja for, o homem que faz tal coisa, né? E o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. E ainda fazer isto, cobreis o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Porquanto, cuidai cada um de vós, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que ele odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis, né? Então, Deus é um Deus que ele preza, né, irmãos, pela união conjugal, pela fidelidade conjugal. E o capítulo 2, dos versículos 10 até o 16, fica bem solene essa exortação para sermos fiéis, né, ao nosso cônjuge. Agora o capítulo 3. Na verdade, eu confundi aqui, tá, irmãos? Tem o versículo 17 ainda, né? Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizem que enfadamos. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bons olhos ao Senhor. É desses que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Tem mais uma exortação aqui, tá? No versículo 17 do capítulo 2. Agora sim começa o capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao templo do Senhor. Quem a vós buscais? O anjo da aliança. Quem vós desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torce o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, essa questão aqui do anjo da aliança é bem provável, porque anjo aqui, a palavra malach, no hebraico, ou angelos no grego, pode significar mensageiro também. Sendo aqui a palavra mensageiro, acredita-se que é João o Batista, tá? Esse aqui é considerado aqui o anjo da aliança, amém? Que ele veio, né, para ser o precursor, aquela questão, né, de converter o coração dos pais aos filhos, para preparar um povo bem disposto para o Senhor. Prosseguindo aqui o capítulo 6, agora bem interessante, falando sobre a questão dos dízimos, né? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos a mim, e eu vos tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubastes e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E me provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção sem medida, por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, só um detalhe. Nós pegamos aqui a questão dos dízimos, nós pegamos a raiz da palavra mazé no grego, no hebraico, perdão, que significa a 10ª parte de um todo.
Porque, na verdade, nós não dizimamos como Israel antigo, até porque eles dizimavam absolutamente de tudo, era ordenança isso, tá? De todo cereal, grão, enfim. E nós não fazemos isso, né? Nós não dizimamos nessa proporção. Porém, nós pegamos a raiz da palavra, né? A 10ª parte, para a contribuição, né, do trabalho do Senhor. E isso é justo, isso é bíblico, isso é favorável, é um ato de fidelidade a Deus. Só falando dessa questão para os irmãos, que às vezes nós não dizimamos aqui exatamente como no Israel antigo, até porque naquela época nem questão monetária tinha, né? Naquela época era os dízimos da cevada, do trigo, enfim, de outros grãos também e cereais, né? E essa questão aqui que repreendeis o devorador, tá, irmãos? O devorador aqui não é demônio, tá, irmãos? O devorador aqui é uma das fases do gafanhoto, que era o gafanhoto migrador, o cortador, né? Então, meus amados irmãos, concluindo aqui, não é demônio, tá? Mas era uma forma, um tratar de Deus, né? Porque ao passo que o povo era infiel, muitas vezes o povo era castigado com secas, com enxames de gafanhoto, como a gente vê lá, por exemplo, no livro do profeta Joel, que nós lemos, né? Então, automaticamente, se eles fossem fiéis, o próprio Deus, ele abençoaria, sararia a terra e daria para eles, né? Como ele diz aqui, sereis uma terra deleitosa, tá? Uma terra fértil. Então é nisso que está falando. Amém? Prosseguindo aqui o capítulo 3. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, e que nos proveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, do que serve a Deus e também do que não serve. Amém? Capítulo 4, para encerrar. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho, e o dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Lá nos evangelhos, irmão, nós vamos ler ainda, veja que Jesus se refere a uma passagem semelhante a essa, porém ele fala que o Elias já veio, que era João Batista. Mas na verdade aqui, meus irmãos, não é questão de reencarnação, não é nada disso, tá? É porque João Batista, ele veio no espírito de Elias, que é o que Jesus diz lá, né? Confrontando reis, pregando uma mensagem de exortação, de arrependimento, confrontando o povo, confrontando os líderes religiosos. Então é nesse sentido, amém? Então aqui, meus irmãos, termina o Antigo Testamento. Lembrando que no nosso canal tem uma playlist de todas as divisões do Antigo Testamento. Nós temos uma playlist do Pentateuco, nós temos uma playlist de cada livro do Pentateuco, nós temos uma playlist de cada livro histórico, nós temos uma playlist de cada livro poético, nós temos uma playlist, né, dos profetas. Nós vamos colocar uma playlist de todos os profetas menores, então confere lá no canal, amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo, deixa aí o seu joinha, o seu like para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, os irmãos possam se inscrever no canal para nos ajudar nessa jornada aí, os irmãos também possam compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.